Meu pai foi diagnosticado com Alzheimer. A gente chorou, fez planos, preparou a casa. Mas 2 meses depois, ele voltou a lembrar do nome do nosso cachorro de infância. E tudo por causa de uma vitamina. A cada 10 segundos, um idoso perde uma memória por deficiência de B12 e nem sequer sabe disso. O mais grave? Estão te tratando como se fosse demência, mas a causa pode estar no seu prato ou no seu remédio de uso contínuo. Hoje você vai descobrir como reverter esquecimentos em até 60 dias com algo que já tem em casa. E o melhor, sem gastar com remédios caros. Preciso te contar algo que me revolta. Milhares de idosos estão sendo diagnosticados com Alzheimer, quando o verdadeiro problema é a falta de vitamina B12. 60% dos idosos brasileiros têm deficiência dessa vitamina essencial e continuam tomando remédios que só mascaram os sintomas. E o resultado? Gente lúcida sendo internada. Avós esquecendo receitas, nome dos netos, a oração do almoço. Tudo isso por um problema que pode ser corrigido. A cada dia, memórias preciosas estão sendo apagadas à toa. Mas você ainda pode impedir isso. Se você se preocupa com a saúde da sua mente ou da sua família, aproveita e se inscreve agora no canal. Aqui, a gente fala sobre soluções reais, acessíveis, baseadas na ciência e que podem mudar vidas. Você já ouviu falar que envelhecer causa esquecimento, não é? Mas e se eu te dissesse que não é a idade, e sim o que tiraram do seu prato e o que colocaram no seu remédio? A vitamina B12 é essencial para o seu cérebro funcionar. Ela cuida da memória, do foco, da clareza mental. Sem ela, o cérebro começa a falhar. Imagine tentar ligar uma televisão sem energia. É o que acontece com o seu cérebro quando falta B12. Ele liga, mas a imagem vem falhada. E sabe o que mais atrapalha a absorção dessa vitamina? Justamente remédios receitados com frequência por médicos. Omeprazol reduz a acidez do estômago, impedindo a absorção da B12. Metformina, comum entre diabéticos, interfere na assimilação dessa vitamina. Dietas pobres em carne, especialmente em idosos com apetite reduzido. Ou seja, você segue tudo certinho, toma os remédios que te mandam e ainda assim seu cérebro está ficando no escuro. E ninguém te avisou. Mas quando essa falta de B12 começa a afetar quem você é, vamos falar do que isso realmente causa. Não é só esquecer onde guardou a chave, é esquecer a receita do bolo que só você sabia fazer. É olhar para o rosto do neto e hesitar antes de dizer o nome. É confundir o dia da semana e sentir vergonha disso. Dona Alzira, 72 anos, me contou chorando. Eu não tenho mais coragem de sair de casa, tenho medo de cumprimentar alguém que conheço e não lembrar de onde. Ela achava que era Alzheimer, mas era só falta de B12. O esquecimento começa sutil. Você se perde numa conversa, repete histórias, esquece o que foi fazer na cozinha. É como se uma névoa se instalasse dentro da cabeça. Primeiro fina, depois espessa. E, de repente, você começa a se sentir inútil, afastado, como se estivesse perdendo quem você sempre foi. E o mais doloroso, muitos aceitam isso como se fosse normal, mas não é. E o que vem agora pode mudar tudo. Há soluções simples, acessíveis e reais, que devolvem a sua memória e a sua vida. A boa notícia é que esse problema tem solução. E o melhor, você não precisa gastar muito nem depender de médicos caros. Basta saber por onde começar. Fígado bovino, o alimento que salva memórias. Comer um pequeno pedaço de fígado bovino, do tamanho de uma caixa de fósforos, 2 vezes por semana, já ajuda muito. Isso equivale a 2 colheres de sopa bem cheias. O fígado é um dos alimentos mais ricos em vitamina B12. Mesmo uma pequena porção já pode fazer diferença na sua memória. Suplemento de B12 sublingual. Se você não gosta de fígado, pode usar B12 sublingual. Ela é colocada embaixo da língua e vai direto para o sangue. Custa em média R$ 18 por mês e é fácil de encontrar em farmácias. Uma pastilha por dia pode fazer efeito em poucas semanas. Injeções de B12 pelo SUS.
Quando a deficiência é mais séria, o SUS oferece injeções de B12. Basta ir à unidade de saúde, pedir um exame de sangue e conversar com um médico. É um direito seu. E muita gente melhora rapidamente com esse tratamento. Levedura nutricional fortificada. Quem não come carne pode usar a levedura nutricional. Ela é parecida com queijo ralado, tem gosto suave e pode ser colocada em vários pratos. Mas atenção, escolha a versão fortificada, que vem com B12 adicionada. O ácido fólico junto com a B12. A B12 funciona melhor quando é usada junto com o ácido fólico. O ácido fólico é uma vitamina do complexo B, que também ajuda o cérebro e a memória. Ele pode ser encontrado em vegetais verdes escuros, como espinafre, couve e brócolis. Também existem suplementos que já vêm com B12 e ácido fólico juntos. É só procurar por essa combinação na embalagem. Os dois juntos são como uma equipe. Um completa o trabalho do outro. Tudo isso é simples, barato e pode ser feito em casa. E o mais importante, funciona. Para muita gente, tudo isso parecia só teoria, até viver na prática. Como para Dona Terezinha, 78 anos. Ela começou a esquecer o fogão aceso, trocava o nome dos netos e se perdeu 2 vezes no próprio bairro. A família estava pronta para levá-la a um especialista em demência. Mas uma médica jovem, recém-formada, pediu um exame de B12 antes de tudo. O resultado? Deficiência grave. Depois de 2 meses com alimentação reforçada, B12 sublingual e apoio da família, Dona Terezinha voltou a cozinhar, lembrar das orações e até ensinar receitas para os bisnetos. E o seu Antônio, 69 anos, contador aposentado, parou de fazer palavras cruzadas, porque a cabeça já não era a mesma. Achava que era a idade. Mas, incentivado pela esposa, foi ao posto de saúde. Com um suplemento simples de B12 e uma dose mensal no posto, ele recuperou a concentração e voltou a estudar matemática por diversão. A dona Carmen, 74 anos, vegetariana há 20 anos, começou a sentir confusão mental e dificuldade para conversar. Acreditava que era estresse, mas os exames mostraram B12 muito baixa. Ela começou a usar levedura nutricional todos os dias no almoço e um suplemento com ácido fólico. Hoje, fala com clareza, voltou a frequentar a igreja e até ensaia para o coral. Essas histórias são reais. São pessoas comuns como você, que estavam sendo apagadas aos poucos e conseguiram recuperar quem sempre foram. Muita gente faz exames de sangue e o resultado da B12 dá normal, mas ainda assim continua esquecendo, se sentindo confuso, cansado, desanimado. Como isso é possível? É que o exame mais comum mede apenas a quantidade da B12 no sangue, não se ela está funcionando bem dentro do corpo. É como medir o combustível num carro sem saber se o motor está ligando. Existem outros exames que mostram melhor se a vitamina está sendo usada corretamente, como o ácido metilmalônico e a homocisteína. Esses exames não são obrigatórios, mas alguns médicos já pedem. E quanto mais altos esses números, mais provável que o cérebro esteja sofrendo com a falta de B12, mesmo que o exame básico esteja ok. Por isso, os sintomas valem mais que o papel. Esquecimento, confusão, cansaço, formigamento nas mãos ou pés, tudo isso pode ser sinal de alerta. Agora, se a pessoa começa a se tratar com alimentação, suplemento ou injeção, e os sintomas melhoram, não tem erro. É a prova de que era B12 mesmo. E o melhor de tudo, o tratamento é seguro, barato e pode ser feito por qualquer pessoa. Talvez você esteja passando exatamente por isso agora, esquecendo nomes, datas, receitas, sentindo que está sumindo aos poucos. Mas eu preciso te dizer uma coisa importante. Você não está ficando louco, e muito menos fraco. O que pode estar acontecendo é uma simples falta de vitamina. E isso tem solução. Muita gente foi tratada como se estivesse com demência, quando, na verdade, só precisava de B12. Não é justo, mas agora você sabe. Você pode escolher entre continuar no escuro ou começar hoje mesmo a recuperar sua memória, sua autonomia e sua história. Escreva nos comentários: "Quero minhas memórias de volta",
se você também sente que é hora de recuperar sua clareza, sua autonomia e sua história. A sua sabedoria é valiosa. A sua história ainda não terminou. Você pode e merece lembrar de tudo.